Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Pessoal, tudo que está sendo criado no mundo hoje, ele está sendo desenhado para ser utilizado por algumas instituições com o intuito de controle mundial. Muitos de nós pensamos que as criptomoedas estão sendo criadas para isso, mas na realidade há quem está aproveitando as criptomoedas ou a sistema digital para essa finalidade, né? Bom, eu fiz um comentário outro dia, né, com relação às integrações, né, da computação quântica. Nós vimos que computação quântica, inteligência artificial e até mesmo moeda digital está sendo estudado já faz mais de 40 anos, né? Só que as previsões de que a adoção desse tipo de tecnologia, a priori, é até 2030 para o sistema já estar começando a operar todas elas, né? Mas na realidade até 2050 tem que estar tudo absorvido, né? A convergência para toda essa tecnologia. A internet, ela começou há mais de 10 anos a ser alterada do IPv4, da versão 4 do IP, né, do protocolo de internet versão 4 para a versão 6, que é o IPv6. Aonde de mais de um bilhão, deixa eu só conferir uma coisa aqui, eu não lembro mais qual é a quantidade de IPs, números IPs. Bom, eu fui ali na pesquisa e IPv4, ele oferece 4,3 bilhões de endereços, tá? Contra 341 decilhões. 1 decilhões, tá? De números. Ou seja, existe mais de 1 milhão de endereços para cada grão de areia, né, que existe na Terra, pelo menos é o que os professores da faculdade onde eu estudei, mesmo os professores lá da faculdade falando isso, aí fica aquela dúvida, né? Eu fiz uma pesquisa lá no Gemini, aonde eu fiz a pergunta para eles, né? Olha só, eu fiz assim: IPv6 oferece aproximadamente 1 decilhões de endereços IPs. Qual analogia posso fazer para mostrar essa quantidade de IPs? A resposta é: o número de IP e de endereços IPv6 é aproximadamente 3,4 vezes 10 a 38 elevado a 38 ou 340, ou seja, poderia ser 1 decilhões, né? Mas é 340 vezes, né? 1 decilhões. Para tornar 340 vezes, isso mesmo, para tornar esse valor astronômico compreensível. Aqui estão 4 analogias que ajudam a visualizar essa escala, para você entender a magnitude dessa quantidade de endereços que existe no IPv6. Grãos de areia na Terra. Se você contar todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta, chegaria a um número próximo de 7, ou seja, 7,5 vezes 10 a 18. Aqui é 3,4 vezes 10 a 38. Ainda é maior. A comparação, IPv6 oferece endereço suficiente para que pudéssemos atribuir 4 trilhões de IPs. Olha só, gente, 4 trilhões de IPs para cada grão de areia existente na Terra. 4 trilhões. Imagina, gente, um grãozinho é desse tamanhozinho, hein, gente? 4 trilhões de IPs para cada grãozinho desse que existe na Terra. Olha a quantidade que existe
a possibilidade de IPs do IPv6. Ou seja, não tem como existir um conflito de endereço, a não ser que você repita o mesmo endereço para duas máquinas. Ou a ausência, a falta de endereço, né? Átomos na superfície do planeta. Átomos. Um grão de areia já é feito de átomos, não é? Eu imagino que sim. Imagine a superfície da Terra. Agora imagine cobrir cada centímetro quadrado do planeta com endereço. Cada centímetro quadrado do planeta. A comparação. O IPv6 permite atribuir cerca de 670 quatrilhões de endereços para cada centímetro quadrado da superfície da Terra, incluindo os oceanos, ou seja, a extensão territorial do planeta. É quase como se cada átomo da camada superficial da Terra pudesse ter seu próprio IP. Estrela do universo observável. Estima-se que existam cerca de 10 elevado a 22 a 10 elevado a 24 estrelas no universo observável. A comparação, existe muito mais endereço IP do que estrelas no céu. Para cada estrela que conseguimos detectar com o telescópio, o IPv6 oferece cerca de 100 trilhões de endereços para cada estrela detectável. Analogia da piscina de bolinha versus oceano. Para entender a diferença entre o antigo IPv4 e o IPv6, se o IPv4 fosse uma pequena piscina de bolinha, 4,3 bilhões de endereços, o IPv6 seria o equivalente a uma esfera de endereços do tamanho do sistema solar. Essa aqui eu não entendi muito não. Mas era só para vocês terem a magnitude, entender a magnitude do IPv6. Por isso que quando eu falo aqui no canal sobre a questão da blockchain, computação quântica, inteligência artificial, internet das coisas, internet de valor, aí tudo isso consolidado, blockchain para armazenamento seguro, seria a tecnologia para garantir a segurança que a computação quântica e a sua velocidade e a probabilidade de utilização real da computação quântica para qualquer finalidade, inclusive, né, entre aspas, teletransporte, viagem no tempo, tudo isso aliado à inteligência artificial que pode ajudar a concatenar todas as inteligências quânticas, blockchain, né, para formar tudo isso. Até que eu fui ler um artigo aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só achar ele aqui de novo, tá? Esse artigo bem aqui, ó. Teletransporte quântico avança com novo experimento e abre caminho para computadores distribuídos. Vocês lembram da pesquisa do David Schultz, que tem uma patente de computadores distribuídos? Só que aqui nós estamos falando de computação quântica. E aqui está falando que pesquisadores da Universidade de Oxford demonstrarem um novo tipo de operação quântica entre módulos separados fisicamente no campo da física e computação quântica. O feito se destaca ao demonstrar a distribuição de informações quânticas e portas lógicas em rede. Portas lógicas que nós vimos nos últimos dias aí, né? São essas portazinhas aqui, tá? A gente chama de porta lógica, só que em rede. Um avanço relevante para os sistemas escaláveis para o futuro da ciência da informação. O que esse novo teletransporte realmente realizou? E eu vou mostrar uma coisa para vocês. O teletransporte demonstrado no estudo é esse estudo aqui, tá? Tem ele para baixar em PDF. Eu li boa parte dele, tá? E aqui
O potencial da computação quântica para revolucionar diversos campos, desde a criptografia até a descoberta de fármaco, e é amplamente reconhecido. Toda vez que a gente vê falar em computação quântica, ou eles falam de criptografia ou área farmacêutica, né? Que é uma coisa que nós vamos ver já já aqui. Farmacêutica. E tem um cara que está muito ligado a isso. Bom, e aqui disseram, né, que esse estudo que eu li ali, que está até citado aqui, não envolveu pessoas, objetos macroscópicos ou matérias sendo enviadas de um ponto a outro. Gente, eu queria deixar claro para vocês aqui que o que eu falei do IPv4 ali é a dimensão de tudo que é conectado no mundo e que é necessário um IP, tá? Não estamos falando agora mais daquele assunto, era só para dar uma dimensão, tá? O que os pesquisadores fizeram foi teleportar uma porta quântica. Porta quântica. Uma porta lógica, uma porta quântica. Especificamente uma operação controlada do tipo CISI. CISI, gente, está especificado aqui, tá? Em uma área específica aqui, ó. Teletransporte de um portal ou de uma porta CISI. Tá? Esse CISI aqui é o nome que eles deram para essa porta. Ou, né, aqui, ó, porta, o exemplo dele aqui. Tá vendo esse símbolozinho bem aqui, ó, onde eu tô passando o mouse? Tem uma outra demonstração aqui que a gente pode mostrar. Tá vendo o formato delas? Parece ou não parece? Cadê a porta? Aqui, ó. Essas portas lógicas aqui. Só que lá é uma porta quântica, tá? Ó, essas portinhas aqui. E a porta relacionada ao tal de CISI é esse aqui, ó, que tá falando. Aí diz aqui que entre os dois módulos de computação quântica conectados por fóton. Vamos relembrar aqui o que é um fóton. São partículas elementares da luz e de toda a radiação eletromagnética, agindo como pacotes quantizados de energia. Isso é um fóton. E aqui está dizendo entre dois módulos de computação quântica. Quer dizer o quê? Dois módulos são dois processadores, tá? Conectados por luz, né? Fóton. Na prática, isso significa que dois processadores quânticos separados por cerca de 2 metros, e essa luz conectando esses dois processadores por luz, como se fosse essa internet que vocês têm de fibra, né? Que é por luz. E a distância era de 2 metros. Conseguiram agir como se fosse parte de um único sistema, ou seja, eles se conectaram e a atribuição, vamos supor que esse processador tem 1.200 qubit e esse outro aqui tem 1.200 qubit. Eles conseguiram concatenar eles por fóton de forma que eles conectaram esses dois, quase que se transformando em um processador de 2.400 qubit. Entenderam isso? Esse resultado é relevante porque ajuda a resolver um dos maiores desafios da área, a escalabilidade. Lembra que qubits é a coisa mais, como é que fala, escasso, né? Entre o desenvolvimento da computação quântica? Pois é. A escalabilidade dos dos computadores quânticos, né? Beleza. Vocês notaram que eles não falam e, inclusive, deixa bem claro que não envolveu pessoa, objeto, macroscópio ou matéria sendo enviada de um ponto a outro. E eu diria mais, baseado no que eu li aqui, nesse artigo, né, sobre computação quântica distribuída, o teletransporte deles, gente, é coisa pra caramba, tá? Ó, o teletransporte deles e qualquer teletransporte, a priori, não tem condições, não existe possibilidade de fazer uma transferência de matéria. Não existe a possibilidade, tá?
Ah, mas é porque a computação quântica está no início e isso é impossível por conta disso. Não é só por isso, não. Porque para você deslocar a matéria H2O de um lado para o outro, você precisa de um buraco de minhoca, ou você precisa de uma ponte, você precisa de um tubo virtual. Você não tem nada criado nesse sentido. E outra, se você quisesse teletransportar um ser humano, vamos supor que lá daqui a 2300, ano 2300, o cara querendo teletransportar um ser humano, ele precisaria mapear toda a história humana e conseguir conhecer todos os endereços disponíveis para que você, eu digo endereços lógicos, tá? Para que você pudesse direcionar aquela matéria do corpo humano para uma região no tempo, aonde você, por exemplo, eu quero ir lá na era dos dinossauros. Você tem que mapear tudo isso. Se você não tiver isso mapeado, você não conhecer essa matéria que liga o mundo real com o mundo que já ocorreu, né? É igual você assistir aqueles filmes. E o que eu tô falando aqui, muita gente vai rir, muita gente vai. Eu não acredito que é possível, mas era necessário esse tipo de coisa. E para mandar trilhões de células que envolve água e vários outros elementos químicos para formar a mesma pessoa, tirando ela de um lugar e mandando para outro lugar, eles não conseguem. Não tem nada que faça conseguir. Eles podem até descobrir uma tecnologia que faça, mas sempre que fizer isso, provavelmente a pessoa que sair daqui, ele não chegará lá com as memórias que ele tinha. Eu imagino que as memórias se percam. É como se ele recriasse aquela pessoa em outro ambiente, só que essa pessoa começaria praticamente sem memória. Eu imagino, tá? Pelo que eu li ali. Parece coisa de maluco, né? Você acredita que o homem pode ir à Lua? Você acredita que o homem pode ir a Marte? Pois é, o homem não pode nem deslocar o outro homem ou uma matéria de um lado para o outro. Não tem essa possibilidade com toda a tecnologia que eles já estudaram há mais de 40 anos. Beleza, já estamos em 18 minutos aqui, então vamos começar agora a falar sobre as loucuras, né? Vamos aqui. Deixa eu mudar a tela aqui para trazer a imagem para vocês. A imagem não, o texto. Vocês lembram? Agora nós vamos passar por um assunto que envolve tudo isso que está sendo estudado aí, e muitas enganações vão vir por conta desses estudos que estão fazendo, vão falar que vão teletransportar pessoas. Gente, é mais uma falácia. É mais uma falácia. Além daquela questão de dizer que vai mandar o ser humano para Marte, eu já expliquei aqui qual que é a minha teoria sobre isso. Quando eles não conseguem fazer com que as pessoas se teletransportem para o mundo que não é esse mundo real, né? Não é o mundo virtual, é a morte. Aí o cara pega e fala, muita gente não quer tomar a coisinha lá para se teletransportar, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos prometer para eles que agora nós vamos arrumar um local bonito para eles morarem. Nós já montamos um sistema todinho lá em Marte e agora nós vamos começar a mandar pessoas para lá. Só que eles têm N condições de criar milhares daqueles foguetes lá e em vez de mandar você para Marte, eles mandam você para qualquer canto na Terra de forma que aquilo se estribucha lá e você é teletransportado.
Aí o que acontece? Quando eles não conseguirem isso, eles vão vir com essa história de que existe agora o teletransporte. Eles simplesmente colocam uma pessoa dentro de um objeto, coloca ele dentro de um objeto e com isso diz que você vai passar por uma infusão quântica, coisa assim, e você vai ser teletransportado, só que sem retorno. E isso aconteceu o quê? Você simplesmente foi limado e para você, para sua família e até mesmo para você, você foi teletransportado. Sabe-se para onde? Sua família não sabe. Porque vai falar assim, ele foi teletransportado para o ano 2300, 2500. O outro, porque eu quero ser teletransportado para o ano 1. Você tá entendendo? Então, vamos redistribuir essa população da Terra para vários lugares, vários pontos no mundo. Aí vem com essas histórias. Isso vai vir um dia. Tanto é que tem um especialista em OVNI brasileiro que ele falou que esse cara bem aqui, ó, vou mostrar aí para vocês, ó. Esse cara bem aqui. Ele, especialista em OVNIs Steve Greer, alerta que agentes desonestos dentro do governo estão prestes a encenar uma falsa invasão alienígena em todo o planeta. Ele afirma que a operação seria tão sofisticada que poderia facilmente enganar a maior parte do mundo, incluindo altos funcionários do governo. O objetivo, segundo ele, é fabricar medo e justificar um governo mundial único com poder ilimitado e zero responsabilidade. A capacidade de simular um ataque ao nosso planeta é real. Ou seja, esses países todos doidos para eliminar todas as provas de corrupção, eles podem fazer qualquer coisa que acabe com parte da humanidade. E simulando várias coisas. Homem indo para Marte, homem sendo teletransportado, invasão alienígena para dar direito a eles a tomar as rédeas do país e ninguém poder falar nada, tá? E isso está prestes a acontecer, diz o especialista. Tá em inglês, não tem como agora traduzir. Agora, vocês lembram, eu estava aqui nessa tela aqui e a gente preocupado com o Fórum Mundial Econômico, né? Porque o Fórum Mundial Econômico realmente a casa do demônio, né? Onde as pessoas estão lutando para que você seja não tenha nada e seja feliz, né? Beleza. Eu fui atrás de uma citação na Bíblia, lá em Apocalipse 13, aonde lá em 16 e 17, eu vou ler um antes. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem, se pudesse a falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela, da besta. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, né? Fronte, que eu saiba, é isso aqui, mas tem gente que diz que é na testa. E que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera ou o número do seu nome. Qual que é o número? Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é número de um homem. E esse número é 666. É número de um homem, que é o 666. Aí, baseado em tudo que a gente está vendo e imaginando que é o Fórum Mundial Econômico que está sozinho fazendo tudo isso, eu vi uma postagem aqui desse Red Pill Bot, que fala assim: Bill Gates afirma que a fusão de identidade digital biométrica, contas bancárias e sistemas de pagamento é necessária para monitorar com segurança os registros
de saúde das pessoas, acompanhar os agricultores e enfrentar os problemas climáticos. Vamos criar um problema para resolver com as nossas forças, né? Aí eu fui atrás desse símbolozinho aqui para saber aonde é que ele estava palestrando. Ele estava palestrando aqui, na universidade, lá na Índia, que tem o nome de Instituto Indiano de Tecnologia de Delhi. É uma instituição muito avançada em termos de tecnologias, tá? Para quem não sabe, a Índia é um dos maiores produtores de especialistas, engenheiros na área de tecnologia, para vocês que não sabem, e dos bons. E aqui mais abaixo você vê a parceria da universidade com a Aksha. Esse Aksha, eu fui atrás para saber, olha aqui, parceria para o progresso. A Aksha reúne especialistas, formuladores de políticas, líderes empresariais, filântropos e implementadores para fortalecer o compartilhamento de conhecimento e o diálogo construtivo em apoio à saúde e ao desenvolvimento da Índia. Junto, exploramos soluções inovadoras e geramos impactos positivos. Só que essa Aksha não é só lá, isso aqui é porque teve um evento lá, tá? Tá falando muito da Índia aí, né? Mas é porque teve um evento lá. E aqui, se você... Eles, por incrível que pareça, nesse site que eu entrei, foi da parceria que eles fizeram lá com a instituição. Mas na pesquisa aqui, ó... Cadê? Não foi aqui, não. Também aqui, não. Onde foi, gente? Acho que foi na outra tela. Deixa eu pegar a outra tela aqui para vocês. Deixa eu ver, foi aqui. Aqui, ó. O que é a Aksha? Eu coloquei assim, Aksha Bill Gates. Quando a gente volta para inglês, é Gates Aksha, né? E o endereço é akshagatesfoundation.org. É uma plataforma da Fundação Bill e Melinda Gates, focada no desenvolvimento da Índia. Ou seja, então tem foco mesmo na Índia, destacando a inovação em saúde, agricultura e infraestrutura digital. A iniciativa destaca histórias de progresso, como a inteligência artificial na área de saúde e agricultura resiliente às mudanças climáticas, aliando-se aos objetivos da infraestrutura pública digital da Índia. Ou seja, gente, o Bill Gates está lá na Índia doutrinando dentro de uma universidade de que é necessário que seja integrado, né? Seja integrado aí identidade digital biométrica, seja íris, face ou as digitais, né? Contas bancárias e sistemas de pagamentos. Sistemas de pagamento. É necessária para monitorar com segurança os registros de saúde da pessoa. Isso quer dizer o quê? Se você tomou o antídoto para você se teletransportar por meios da morte, né? Ou seja, a tendência, quando eu comecei falando para vocês aqui sobre blockchain, computação quântica, inteligência artificial, teletransporte, viagem no tempo. Agora nós vimos ali falando dos OVNIs, ataques, né, extraterrestres no planeta. Tudo isso para chegar a isso aqui, controle. Tudo tem plano A e plano B. E o controle? O controle seria eles dominar você pela vacina, por exemplo, né? Eu fiz um comentário sobre aquilo ali, eu coloquei assim: o que acontece se criar uma dependência de todas as áreas cruciais, que nós já comentamos ali, mais as tecnologias que nós já conhecemos? O ser humano não terá acesso ao trabalho, comida, saúde, educação. Basta tomar o antídoto
deles e aí você terá a liberdade de morrer com dignidade. Acho que é isso que eu entendi. E você, o que entendeu? Vocês viram que 30 minutos para a gente chegar nesse veredito, né? E inclusive está escrito na Bíblia o que acontecerá se essas pessoas não forem paradas, né? Essas instituições não forem paradas. É muito dinheiro. Tem gente que trabalha para esse tipo de empresa e o importante é estar ganhando, pagando bem que mal tem, né? Sempre vai ter aquele mau caráter que vai trabalhar para empresas desse tipo, infelizmente, né? Aí tem gente que fala, a blockchain foi criada para fazer esse lance da besta aí, né? Só que tem um porém, gente. Pode até ser que a gente esteja trabalhando como idiotas úteis para este sistema que está querendo ser implementado futuramente. E espero que demore bastante. Mas, como eu respondi outro dia, basta que você espere o momento de fazer lucro e entrar para um mundo financeiro. E eu espero que não seja, nós tenhamos pelo menos a sorte de não ser quando eles estiverem implementando, e com isso você e sua família ter condições para viver uma vida melhor, sem ter que preocupar se amanhã vai ter um prato de comida para você comer, como que você vai conseguir dinheiro para poder se alimentar, tá bom? Então, eu não sei se você entendeu a minha proposta nesse vídeo, e se você entendeu, coloque nos comentários aí. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Então, mais um vídeo feito especialmente para você que está procurando esse tipo de informação. Se você gostou, deixa um like aí para ajudar o canal, tá? E também deixa um comentário para a gente saber, né? Se você tem alguma dúvida, né? Compartilhe para que outras pessoas tenham esse mesmo tipo de informação de qualidade. E se inscreva se você não é inscrito e aproveite e ative o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado por você ter assistido.